apoaonline.com. Falamos no começo do programa sobre a morte de um estudante no trânsito. Ele estava no ônibus, a porta traseira do ônibus estava aberta, o ônibus da empresa BTU. O rapaz foi arremessado e o motorista sequer viu que tinha acontecido um acidente. Convidamos aqui no Bahia no Ar hoje a perita especialista em trânsito, ela que também é psicóloga, Daniela Ferreira. Bom dia. Bom dia, Tudo bem, Daniela? A Daniela trabalha numa empresa terceirizada que presta serviços ao Detran, avaliando os motoristas aos quais podem ser concedidas as carteiras de habilitação. Estávamos conversando aqui no intervalo. É verdade que você já foi até ameaçada de morte? Sim. Tamanha a agressividade desses candidatos, Daniela? Sim, já mais de uma vez, né? Essa vez um pouco mais séria, né? Mas assim, a gente às vezes sofre também questões de agressão, de candidatos quererem realmente. Então, muitas clínicas a gente já está trabalhando até com seguranças para nos proteger um pouquinho. Então, aí você demonstra, quer dizer, a gente pode ver uma demonstração de agressividade extrema. Por que tanta agressividade no trânsito, principalmente, hein, doutora? Olha, no trânsito a gente sabe que está bastante ligado também à questão, né, do alcoolismo. Muitas dessas pessoas que estão agressivas com a gente são muitos motoristas profissionais que às vezes estão lá trabalhando sob efeito, a gente sabe, né, de algumas substâncias e principalmente o álcool, né? Então são pessoas que já vêm em um estado aí, digamos que mental, um pouquinho já comprometido. Segundo dados dos órgãos de trânsito, dados em relação ao Brasil todo, cerca de 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas, incluindo imprudência, irresponsabilidade e afins, 4% por falhas mecânicas, problemas nos carros, e uns 6%, mais ou menos isso, por problemas nas estruturas, nas vias. Daniela, como é que é a avaliação? A gente viu aquele acidente emblemático do fim de semana agora, onde o rapaz foi arremessado. O cobrador diz que não viu. A Transalvador teve que correr atrás do ônibus e localizar o coletivo para parar o motorista, mesmo depois das pessoas no ônibus estarem comentando. Enfim, como é que é a preparação para habilitar esses motoristas de ônibus que deviam atuar de uma maneira mais equilibrada no trânsito, né? Com certeza, né? A gente já teve uma conquista por esses motoristas estarem sendo avaliados, né? A cada 5 anos eles passam com a gente e tem avaliação médica e psicológica. Mas no decorrer desse período, né, as pessoas, né, as empresas principalmente, teriam que estar dando um suporte para essa pessoa que está ali trabalhando e ela foi avaliada comigo hoje. Em 5 anos, como será que essa pessoa está? Quais são as pressões que ela está sofrendo no trabalho dela que a faz não perceber que uma pessoa, né, caiu do ônibus dela? Então a gente precisa que as empresas também estejam ali, né, apoiando o seu funcionário. E no trânsito mesmo é comum a gente verificar que eles têm um comportamento muito agressivo, os motoristas de ônibus. Não sei se pelo calor, não sei se pelo estresse, pela forma como as empresas colocam seus itinerários e cobram os horários. O que interessa saber é que é necessária uma mudança, não é, Daniela? Até porque essa impunidade, na sua opinião, ninguém que matou com carro está preso. Isso fomenta mais problemas? Olha, eu acredito que realmente a gente precisa de leis que realmente a gente já tem, mas que, né, se façam valer mais verdadeiramente, que hoje em dia seria o que? Uma lesão corporal não intencional, mas será não tão intencional assim? Porque eu assumi estar atrás de um volante, eu sei que o carro, né, o meu veículo, ele funciona mais ou menos como uma arma. E a partir do momento que eu potencializo isso com o uso de drogas, com o uso de álcool, a gente sabe que a gente pode causar sim um dano. Então, será que é tão não intencional assim? Para finalizar, o que é que poderia ser feito, na sua opinião, para diminuir esses índices de tanta agressividade e mortes no trânsito? Eu acredito que seria realmente fazer valer também a lei que já temos, né, para poder estar inserindo isso no contexto escolar, para primeiro grau, segundo grau. Não vai ser um resultado a curto prazo, vai ser a médio e longo prazo, mas a gente colocar isso para as crianças, elas vão, e os nossos adolescentes vão ser condutores com certeza bem melhores lá no futuro e vão cobrar dos pais hoje. Eles não vão aceitar o pai entrar e não colocar o cinto, não vão aceitar saber, porque ele já aprendeu tudo isso. Então, realmente é fazer valer a questão do primeiro e segundo grau, ter isso como disciplina. Muito boa ideia, viu? Daniela Ferreira, psicóloga, perita em trânsito, disse, repito, que já foi ameaçada de morte até pelos candidatos. Ela que atende as pessoas que querem se habilitar pelo Detran. Você imagine a questão da violência, em que ponto chegamos. E outra coisa, só para reiterar,
Colisão entre carro e ônibus quase acaba em tragédia. 5 ocupantes de um Celta ficaram feridos ontem no Sesc de Piatã, por volta de 6 da manhã. Normalmente isso tem a ver com consumo de álcool, como ela falou. Os jovens tinham entre 15 e 23 anos. E na BR-116, 5 mortos de uma mesma família em um acidente que aconteceu na noite de sábado, porque um carro tentou desviar do outro, um desvio indevido, inadequado, e as mortes aconteceram. E por aí vai. Informações e detalhes no R7.com. Daniela, muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui. Bom trabalho e cuidado. Obrigada. Com esses motoristas agressivos por aí afora. Por isso que a punição... Cadê a mudança no Código de Trânsito, hein? Cadê, menino? Não iam fazer esse negócio? Não iam ter mais rigor? Implementar, como ela falou, as leis de uma forma mais rigorosa? Pelo amor de Deus, enquanto isso não acontecer, vamos continuar assistindo todos os dias essas notícias. Daqui a pouco no Baianoá tem as informações do esporte com Felipe Brandão, 5-1 do Bahia, Vitória não se deu bem. E também tem um idoso que ficou ferido depois de um acidente na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador. O carro desceu uma ribanceira. Ainda hoje no Baianoá, todas as informações. Voltamos em instantes. Prepare.